Masterclass de hoje é para você aprender a aplicar o preenchimento facial com segurança e naturalidade em até 4 semanas. Essa Super Masterclass fala de um método que é um método simples, eficaz. Eu falo que isso é muito importante, porque nós precisamos ter uma técnica e um entendimento do nosso paciente de anatomia que se torne reaplicável. Nós vemos muitas técnicas que muitas das vezes dificultam, na verdade, o nosso procedimento, o nosso entendimento, nos tornando cada vez mais inseguros em estar trabalhando com preenchimento facial. O método Help Hoff é totalmente o contrário disso. É um método simples, que vocês conseguem reaplicar as técnicas trabalhando com segurança e proporcionando os resultados de naturalidade aos seus pacientes. Esse método, ele é para todos os profissionais injetores, para médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros, estetas, biomédicos, farmacêuticos. Eu sou cirurgia dentista, tenho inúmeros alunos das outras áreas. Eu falo, nós somos uma rede de profissionais que estamos ganhando cada vez mais espaço na área da estética, na área da harmonização facial. E eu venho trazendo esse método, então, para você, profissional injetor, que ainda sente medo, insegurança, que já realizou algum curso, mas sente que ainda não praticou o suficiente, praticou pouco, está muitas vezes até perdendo pacientes pela insegurança de estar trabalhando com o preenchedor, que tem medo de estar realizando em alguma área em específico, que tem dificuldades no planejamento, que olha o paciente e muitas vezes não sabe a quantidade de material que utilizar, não sabe os pontos exatos de aplicação, o plano que estará trabalhando, que não está ainda satisfeito com os seus resultados. Eu já passei por isso, todos nós passamos no começo da nossa carreira, de muitas vezes nós termos aquela expectativa de entregar um resultado de total excelência aos nossos pacientes e muitas vezes não conseguirmos. Você que tem medo de causar algum tipo de intercorrência com o preenchimento facial, nós precisamos ter um conhecimento ímpar de todas as intercorrências que podem vir a acontecer e como fazermos para solucioná-las. Para você que já trabalha com preenchimento facial, mas que quer aprimorar ainda mais a sua técnica com esse tipo de procedimento, e você profissional injetor que precisa de um apoio, que precisa ali ter alguém para te ajudar, para te mentorar, para poder realmente estar te acompanhando e te ajudando a evoluir cada vez mais na sua carreira. O que eu vou te proporcionar hoje aqui, então? Vou ajudar você a perder o seu medo com esse tipo de procedimento da harmonização facial, aumentar a sua cartela de pacientes, porque quando você se torna um profissional confiante, um profissional que tem conhecimento, você transmite isso com a maior facilidade aos seus pacientes, isso aumenta em muito a sua cartela, a sua rede de pacientes, fazer você ter uma segurança maior nesse tipo de procedimento, fazer você ter uma carreira sólida. Isso nós precisamos de tempo, de evolução dentro da área para conseguirmos conquistar, aumentar a sua lucratividade. E sobre isso eu falo que é muito importante, todos nós trabalhamos pensando realmente em aumentar a lucratividade que nós temos com o nosso trabalho, mas isso é uma consequência de um trabalho muito bem feito, de um trabalho muito bem executado e que vem sendo muito bem embasado e estudado, né? Aprimorar ainda mais o seu conhecimento, te livrar de causar algum tipo de intercorrência no seu paciente. Nós vamos minimizar isso ao máximo, o risco, e te dar um total suporte para realmente estar te acompanhando. Quando eu falo em suporte, eu sempre falo muito com os meus alunos. Quando vocês participam de um curso comigo, vocês vêm engatinhando e eu vou pegar na mão de vocês até vocês conseguirem começar a andar e depois estar correndo sozinhos, sem precisar de nenhum apoio. E vou contar aqui para vocês um pouco da minha história, de como eu cheguei
até aqui, porque para estarmos aqui, todos nós temos uma trajetória que é muito importante falarmos sobre ela, porque nós precisamos de muita persistência, de muita sabedoria, todos temos dificuldades no caminho, todos temos os nossos problemas, sim, mas é muito importante a nossa persistência, em estar seguirmos, realmente termos um foco para nós conseguirmos realmente evoluir na nossa carreira. E por que que eu preciso, então, de contar a minha história? Para você, muitas vezes, se identificar até comigo. Nós nos identificamos muito uns com os outros pela nossa trajetória, pelo caminho que seguimos, pelas pedras que são colocadas, que encontramos no meio do caminho, e muito do que fazemos para superar e conseguir evoluir. Tudo existe um caminho, uma progressão para acontecer, e hoje eu estou aqui para ajudar vocês a isso. Eu sou cirurgia dentista, me formei em 2013 na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, na Unesp. Falo que a Unesp é minha casa, eu tenho um amor muito grande, um carinho muito grande por aquela universidade. Não é uma universidade, eu falo que muitas vezes é fácil de entrar, mas não é fácil de sair. É uma universidade pública, né, muito requisitada e muito bem colocada no ranking, né, de universidades em todo o mundo. Dentro da minha graduação, eu sempre gostei muito da área da estética, sempre gostei, nós chamamos de dentística, essa área da estética, né, que trabalha dentro da odontologia, até a área do meu TCC foi baseada em clareamento, na área da estética dental. Só que eu tive uma outra oportunidade ali dentro da universidade. Quando eu entrei na faculdade, eu sou filha de cirurgia dentista, minha irmã mais velha também é cirurgia dentista, então eu já entrei com aquela mentalidade de que eu iria me formar e ali eu iria seguir a minha carreira clínica, formar, sair diretamente para o consultório e trabalhar ali com o meu pai, em Américo de Campos, que é a minha cidade natal. E durante todos os 5 anos da minha graduação, eu tive essa mentalidade focada na área clínica, todo o meu currículo era muito voltado para a área clínica, mas no meu último ano eu tive a oportunidade de participar de um projeto social, que eu falo que foi um divisor de águas muito grande na minha vida, não só falando em carreira, mas falando em por dentro mesmo, mudar como pessoa, me fez enxergar a odontologia de uma outra forma e o que eu poderia me tornar também. A partir desse projeto, pela dedicação que eu tive naquele momento, o professor, ele me convidou a fazer a prova de mestrado e seguir a carreira acadêmica, que era algo que eu nunca tinha pensado antes de participar desse projeto. Então, falo, o projeto social que eu participava não tinha linha ali junto com a estética, que era a área que eu realmente gostava, mas foi uma oportunidade ímpar que eu tive para conhecer a carreira acadêmica, que é a carreira que eu amo e que eu sigo hoje. E aí, em 2017, eu concluí o meu mestrado. Então, saí da minha graduação, fiz a prova do mestrado, passei e já dei continuidade, fiquei dentro da universidade ali por mais 3 anos, realizando o meu mestrado na área da odontologia preventiva e social. E ali eu realmente pude me conhecer de uma forma diferente. Eu saí muito daquela pessoa clínica, de pensar só no clínico, na odontologia, mas também a pensar muito na carreira acadêmica. Eu falo que ali eu me encontrei. E em 2017, eu concluí o meu mestrado. Não foi uma época muito fácil, porque eu recebi uma bolsa de R$ 1.500 e eu precisava me sustentar em Araçatuba, né, que era a cidade da universidade. Eu era dedicação exclusiva no mestrado, então eu recebi uma bolsa de R$ 1.500 e eu precisava pagar aluguel, viagens, alimentação e todos os meus custos com essa bolsa. E para eu conseguir ter uma renda um pouco maior, eu vinha aos finais de semana para Américo para trabalhar no consultório aos sábados e domingos,
porque aí eu conseguia ter um dinheiro um pouco maior para me sustentar um pouco melhor ali em Araçatuba. E aí, nessa época, eu praticamente só atendia crianças, que era algo que meu pai não fazia dentro do consultório, e aí era uma maneira de, mesmo ao final de semana, no sábado, no domingo, eu conseguir atender alguns pacientes para eu conseguir ali me sustentar. Então, foi uma fase muito, falo, sofrida, porque eu falo mestrado, quando nós somos bolsistas, né, dentro de uma pós-graduação, nós não temos hora de trabalho, né? Nós trabalhamos de manhã, tarde, noite, e eu ainda vinha para trabalhar no consultório aos finais de semana. Então, eu viajava, sempre viajei muito, né? Desde essa época. Depois que eu terminei o meu mestrado, já passei para a prova diretamente para o doutorado. Eu já tinha certeza que eu queria seguir a carreira acadêmica, eu queria estar dentro de uma universidade, eu queria ser docente numa universidade pública naquela época. Então, eu decidi continuar para o doutorado, porque eu precisaria dele para realizar esse grande sonho que eu tinha. Aí, o doutorado, eu falo que a bolsa melhora um pouco, porque eu recebi uma bolsa de R$ 2.200, só que ao mesmo tempo que você recebe um pouco mais, seus custos aumentam, porque tinha mais custos de transporte, com pesquisa, com viagens. A minha pesquisa do doutorado era na cidade de Marília, então eu viajava de Araçatuba para Marília, Marília, Araçatuba, Araçatuba, Américo de Campos, Américo, voltava para Araçatuba, ia para Marília, fiquei muito tempo fazendo esse trajeto, e eu permanecia trabalhando aos finais de semana para conseguir sempre me manter ali de uma forma melhor. Em 2018, eu falo questão de frustrações, porque todos nós temos, e eu passei por uma muito grande em relação à minha carreira acadêmica. Eu tinha certeza que eu queria ser docente dentro de uma universidade pública na época, e os concursos estavam todos parados, não estavam abrindo. E o primeiro concurso que abriu na época foi em Belo Horizonte, na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. E como eu já estava com minha tese de doutorado já estava publicada, eu já estava só cumprindo as disciplinas, o tempo que eu precisava, ali eu decidi prestar esse concurso, um concurso que já tinha no seu edital, era bem complexo, bem difícil, e porque também era muita concorrência. Eram 40 pessoas para essa vaga, e todos profissionais, professores que já estavam no mercado há muito tempo, que já tinham uma experiência muito grande na área da docência, e que estavam ali esperando abrir uma vaga, assim como eu. Mas eu ainda não tinha a experiência. E por eu não ter essa experiência, eu fui extremamente humilhada nesse concurso. Eu falo que eu tive uma viagem de ônibus de 15 horas após a prova, e foram 15 horas aos prantos, chorando pelo que eu tinha passado naquele momento. E eu até me emociono hoje ainda de falar disso, porque é uma ferida, né, que nós temos. E aí, naquele momento, eu decidi que eu não queria mais ser docente, que eu não queria mais buscar uma universidade, e que eu iria voltar para a área clínica, que eu iria voltar para o consultório, que eu iria concluir o meu doutorado e voltaria para o consultório para trabalhar com o meu pai. Nesse momento, eu tive uma desistência da minha carreira de docência. E aí, no final, em setembro de 2019, a harmonização facial passou a ser legalmente uma especialidade dentro da odontologia, e aí abriu a primeira turma de especialização na BO de Araçatuba. E como eu já estava com o meu doutorado todo concluído, só estava ali em Araçatuba esperando terminar o meu estágio de docência, nesse momento eu precisei tomar a decisão de estar realizando uma especialização, porque eu tive uma desistência da minha carreira acadêmica naquele momento e precisava buscar algo clínico para voltar a trabalhar no meu consultório, porque eu já estava nessa época
há 7 anos em Araçatuba, só me dedicando à minha carreira acadêmica. E quando abriu a especialização em harmonização, eu vi uma oportunidade, porque eu falo, meu pai é um excepcional cirurgião dentista, e eu precisava buscar algo também que ele não fizesse no consultório para eu conseguir ter um espaço aqui dentro. E a harmonização me trouxe essa oportunidade. Não, na época, como tudo ainda era muito vago, um curso de imersão não era suficiente para você se tornar realmente uma referência dentro da harmonização, você realmente se tornar excepcional naquilo. Então, eu decidi iniciar a minha carreira na harmonização diretamente com a especialização. E aí eu entrei, então, em setembro de 2019. Eu não fazia a mínima ideia de como eu ia pagar essa minha especialização, porque eu recebi aquela minha bolsa de doutorado de R$ 2.200 para me sustentar, e a especialização em harmonização não era algo barato, mas eu decidi começar mesmo assim, porque eu falei, conforme eu for aprendendo, eu vou realizando os procedimentos e vou começando a me sustentar. Eu falo, a gente sempre tem que pensar no retorno que aquilo vai fornecer para nós. É um investimento pensando num retorno, né? E decidi com a cara e com a coragem, focada que aquilo iria dar certo. Aí, final de 2019, meu pai infarta. Aí, nesse momento, eu vi tudo vir a ladeira abaixo novamente. Falei, meu Deus, meu pai já tinha passado por infarto há 10 anos atrás, e aí ele precisou ficar fora do consultório. Eu falo essa foto ele de repouso com a minha sobrinha, porque minha irmã de São Paulo também veio para cá, estava grávida de 7 meses, porque a gente precisou assumir o consultório naquele momento para ele, para não deixar os pacientes sem assistência, sem atendimento. E a harmonização quase ficou em um segundo plano para mim naquele momento. Mas eu não pude deixar isso acontecer, porque se eu desistisse ali, se eu desse um passo para trás, talvez eu não progredisse. E não desisti, continuei persistindo na área, mesmo com as dificuldades que apareceram. Só que eu precisei, naquele momento, voltar a morar em Américo de Campos e voltar ao consultório definitivamente. Tinha uma sala simples na época, coloquei um papel de parede, eu falo, essa é a minha primeira foto com um jaleco de harmonização. E aí eu comecei a fazer minhas divulgações no Instagram, minhas propagandas, pegar os pacientes modelo, para começar a trabalhar na área e poder divulgar realmente o meu trabalho, né? Eu que estava ali realmente disposta a estar investindo naquela carreira dentro da estética. E aí, que tudo que não é muito bom, começo de março, né, de 2020, veio a pandemia. E aí eu tinha iniciado minha especialização em harmonização há 6 meses atrás. O consultório estava começando a voltar, porque meu pai precisou ficar um tempo sem trabalhar. Eu estava começando a atender os procedimentos de harmonização, e aí veio a pandemia. Consultórios fechados, os pacientes não vinham até o consultório por medo, e a estética ficou em último lugar, porque as pessoas estavam, muitas pessoas sem emprego, em situações muito difíceis. Quando tudo está difícil, qual é a última coisa que a gente gasta? Estética. Então, eu vi mais uma dificuldade acontecer ali. Mas, mais uma vez, falo, nós persistimos, não fechamos nossas portas e ficamos ali realmente atendendo nossos pacientes, investindo e fazendo marketing no Instagram para tentar, mesmo que pouco, continuar ali trabalhando, investindo. E eu consegui, mesmo durante a pandemia, conseguir atender pacientes da harmonização facial. E eu vi uma nova oportunidade dentro da pandemia. Eu falo que nós não podemos ver só o lado ruim, nós temos que tentar enxergar o que tem de bom e fazer daquele limão uma limonada. E aí começaram os cursos online na época, né, que era algo muito distante, as pessoas não viam aquilo como algo que funcionasse, e na pandemia veio aquele grande boom de cursos online, porque a minha especialização presencial parou.
né? Não tinha mais aula presencial. Nós tínhamos as aulas online com os professores, mas não tínhamos os atendimentos, a prática. E aí eu falei, eu preciso começar a assistir cursos que tenham a parte prática. Porque se eu parar junto com a pandemia, eu vou fazer o quê se eu estou voltando agora para o consultório? Minha carreira acadêmica, eu tinha desistido naquele momento, tinha acabado de voltar para o consultório, entra a pandemia, para pagar a especialização não estava a maior luta na época, então precisava mudar aquela situação que eu me encontrava. E aí eu vi um curso online que custava R$ 300. Era um curso que mostrava uma técnica de preenchimento labial e de rinomodelação. E R$ 300 naquela época, para mim, era muito dinheiro. Era muito dinheiro, porque eu tinha acabado de dar uma reformada na minha sala, de investido para melhorar a estética dela, eu tinha reformado a cadeira, porque a cadeira era uma cadeira mais antiga, então eu tinha reformado ela, tinha aqueles gastos ali mensais, aí veio a pandemia, consultório vazio, pagando a especialização que eu tinha começado. Então, esse valor era um valor muito alto para mim. E eu precisei parcelar esse valor em 10 vezes na época. Mas eu falei, eu preciso desse curso. E fiz esse curso e realmente ele me ajudou a perder aquele medo que eu estava de técnicas que eu já tinha aprendido na especialização, mas como eu tinha praticado muito pouco, eu estava sem coragem de executar no meu consultório. E esse curso me proporcionou essa segurança de estar realizando o procedimento e começar aí sim a estar atendendo os pacientes. Aí, em agosto de 2020, voltaram as aulas presenciais do nosso curso de especialização. Eu falo assim, a Nayana, antes da pandemia, era uma profissional na ROF, a Nayana pós-pandemia era outra, porque eu investi em muitos cursos. Eu investi naquele primeiro curso de R$ 300, que era um absurdo de caro para mim, só que ele começou a me dar retorno financeiro. E a partir desse retorno que eu fui tendo, eu fui investindo em novos cursos, e aí eu comecei a cada vez mais a atender os pacientes dentro do consultório. Quando eu entrei na especialização, eu não fazia nada da harmonização. Nada, não tinha conhecimento nenhum. Quando voltaram as aulas em agosto, eu já fazia todos os procedimentos de toxina, de preenchimento facial, todas as técnicas. Então, eu já voltei com uma carga muito maior, e aí eu consegui, na especialização, aprofundar ainda mais o meu conhecimento. Então, eu aproveitei uma época que eu poderia ter ficado estagnada, parada, para investir em educação continuada. Em setembro de 2020, aí realizei a defesa do meu doutorado, porque com a pandemia nós não tivemos mais as defesas presenciais, então nós precisamos esperar voltar algumas coisas presenciais para ter a defesa, mesmo estando tudo pronto lá no começo do ano. Foi online a minha defesa, eu falo que para nós que trabalhamos tanto no doutorado, numa pós-graduação, a defesa online foi muito ruim na época, porque é um momento de consagração nosso ali, mas de toda forma foi muito especial por tudo que eu tinha conquistado, crescido, né, durante essa minha trajetória. Aí, em novembro de 2020, eu dei o primeiro curso VIP de toxina botulínica aqui no meu consultório. Tudo muito simples, uma sala pequena, coloquei uma televisão que eu trouxe da minha casa na época, da casa da minha mãe, coloquei para projetar a minha aula. Foi uma colega que me mandou uma mensagem e falou que estava me acompanhando na rede social e que ela estava gostando muito dos meus resultados, que ela via que eu estudava muito, e se eu não dava um curso para ela de toxina botulínica. Ela veio lá de Minas Gerais para realizar esse curso de toxina comigo. E quando ela falou, ela me perguntou se eu não daria um curso para ela, ali eu vi novamente uma oportunidade brotar. Eu falei, caramba, eu tenho meu mestrado, eu tenho meu doutorado, eu tenho uma carga gigantesca na docência e que eu tinha desistido totalmente disso. E aí eu vi dentro da harmonização uma nova oportunidade de estar atuando na minha carreira acadêmica.
E aí eu fiz tudo de uma forma muito simples, dentro do meu alcance que estava ali, mas de uma forma muito especial para conseguir realmente começar ali a ministrar os meus cursos na área VIP. E aí, em agosto de 2021, assim que eu concluí a minha especialização em harmonização facial na BO de Araçatuba, eu fui convidada para ficar já como professora, como docente no curso de especialização lá. Eu tenho um amor muito grande por esse lugar, que tanto me ensinou, que tanto me mostrou caminhos que eu poderia estar seguindo e que me enxergou também de uma forma tão especial. E é um lugar que eu dou, que eu participo do corpo docente até hoje, junto com uma equipe maravilhosa que nós temos lá. Nós temos uma equipe muito excepcional, de professores de excelência, e que já me trouxe também uma carga muito grande, uma experiência muito grande dentro da docência na área da harmonização. E aí, em novembro de 2021, eu falo que minha vida já mudou completamente. Pude fazer um projeto, falo que é o projeto dos meus sonhos, que foi a expansão da minha sala aqui no consultório, onde eu pude fazer uma sala com espaço para uma aula teórica, para meus cursos VIP, pude investir numa cadeira especialmente de harmonização facial, um lugar que só me trouxe coisas boas e que realmente pôde me trazer um caminho muito especial na docência. Então, eu saí ali de uma sala pequena, de uma sala simples, de uma cadeira extremamente simples, comprada, usada, quando comecei, né, a realizar meus procedimentos, e eu pude expandir por dobro do tamanho dela, investir em tudo planejado, tudo novo, e um lugar onde eu ministro, né, meus cursos presenciais de harmonização. Então, em abril de 2022, ficou tudo pronto. Falo que foi a realização de um grande sonho, porque eu pude investir tudo isso com os frutos que eu fui colhendo dentro da harmonização facial. Eu consegui, com a especialização e com os cursos, ir investindo cada vez mais, a pagar a minha especialização sozinha. Antes de terminar, eu consegui quitar a minha especialização, consegui fazer essa reforma no meu consultório e investir nele todo sozinha. E isso foi muito gratificante para mim, né? Isso é muito especial, quando nós realmente conseguimos colher frutos do nosso trabalho, do nosso esforço e da nossa dedicação. Em agosto de 2023, aí me tornei docente dentro da Universidade Unilago, em São José do Rio Preto, um lugar que eu tenho um carinho muito especial também. Então, hoje, eu sou professora dentro de universidade para o curso de odontologia. Hoje, atualmente, eu ministro as disciplinas de anatomia, saúde coletiva e cardiologia no período noturno, e ajudo, né, no laboratório de dentística. Ministro meus cursos de imersão, faço parte do corpo docente de especialização em Araçatuba, e às vezes sou convidada para ministrar alguns outros cursos. Então, nós já temos inúmeros alunos que participaram de nossos cursos de imersão, do nosso método. Todo o nosso método, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, é um método testado de muito tempo, com muita formação de muitos alunos, de uma forma muito especial, e que todos eu tenho um carinho muito grande, todos até hoje ainda me mandam mensagem, conversam comigo, às vezes precisa de algum apoio, de algum caso mais complexo que aparece. Nós estamos sempre ali promovendo essa rede de apoio aos nossos alunos e ajudando todos eles terem também essa grande transformação que eu pude ter também na minha carreira. Então, hoje nós temos mais de 1.000 alunos formados dentro das áreas da harmonização facial, o que torna o nosso método extremamente, como que eu posso falar, testado, né, confirmado a sua efetividade. Em julho de 2024, desse ano, me tornei coautora do livro Arquitetura Facial 2. O livro Arquitetura Facial é um livro de grande referência na área da harmonização facial. A professora Eloá Luvisoto faz parte do nosso corpo docente em Araçatuba, no qual ela me convidou para estar participando como coautora em 2 capítulos
do livro novo, né, do volume 2, e foi algo muito especial, muito gratificante ter essa oportunidade de estar participando, porque isso engrandece cada vez mais também a nossa carreira dentro da harmonização. Também este ano palestrei em congresso de harmonização facial na cidade de Ribeirão Preto. Então, mais alunos conhecendo o nosso método, participando de toda a de nossas técnicas, dos nossos resultados, para proporcionar cada vez mais, eu falo, engrandecer cada vez mais o conhecimento de todos que estão aí caminhando junto conosco na harmonização facial. E tudo isso aqui, pessoal, que eu contei para vocês, essa minha trajetória, é porque eu tive coragem de enfrentar todos os meus medos e inseguranças. E eu compartilho isso porque eu sei que muito de vocês, eu sei que você que está aí do outro lado me assistindo hoje, também sente isso, também tem medo, também tem insegurança em uma técnica ou outra, de causar uma intercorrência, de não ter um resultado bom, de não ter a satisfação do paciente. E toda essa trajetória que eu mostro aqui para vocês é para mostrar que todos nós temos dificuldades, assim como eu tive, eu sei que você também tem, mas nós precisamos ter persistência e sabedoria para conseguirmos ter bons resultados. E eu falo que hoje aqui é o dia mais importante da sua vida, porque hoje é o momento de você tomar uma decisão. E o que eu estou falando aqui hoje não é sobre um curso, mas sim sobre a sua decisão de mudar a sua vida. É sobre a sua decisão de mudar a sua carreira, de sair dessa situação de medo, de insegurança, para realmente você se sentir confiante e se tornar um profissional de excelência. E aí eu quero saber de vocês. Vocês estão prontos, pessoal? Tomando uma água aqui, que agora nós vamos começar a falar de muita coisa importante dentro da área da harmonização facial, das nossas técnicas com preenchimento facial. Vou estar mostrando para vocês aqui hoje 3 pilares para você ter mais segurança na aplicação do preenchimento facial. Os 3 pilares que nós vamos estar falando hoje, o primeiro é sobre você ter conhecimento de anatomia e envelhecimento facial. O segundo é sobre conhecer o produto que você está trabalhando, a reologia e o plano de aplicação. E o terceiro é a quantidade a ser aplicada, os pontos de aplicação e também trabalhar a questão da expectativa do seu paciente. Então, vamos conversar um pouco sobre o nosso pilar número 1, que é ter o conhecimento da anatomia e do envelhecimento facial. Sempre falo isso. Se você não tem conhecimento de anatomia, você não pode se tornar um profissional injetor, porque você está correndo sérios riscos de causar intercorrências no seu paciente. A área da anatomia, ela já existe desde antes de Cristo, desde os primórdios, onde o corpo humano era estudado, lá já nos egípcios, para entender como funcionava o organismo humano, para caracterizar, para dar descrição às formas, nome. E aí, Da Vinci foi o primeiro anatomista que começou a fazer realmente os desenhos fiéis à estrutura do corpo humano, né? Estudando todas as nossos órgãos, nossa parte interna, até a parte externa. Então, a anatomia, ela é algo ímpar e fundamental, que é muito importante nós entendermos que só o conhecimento é igual a sucesso profissional. Conhecimento é igual a sucesso profissional. Só o conhecimento vai te levar a ter sucesso. Se você não tem conhecimento, você sempre será um profissional inseguro, com medo e podendo causar intercorrências no seu paciente. O profissional, que tem conhecimento, ele se torna capaz de examinar, de analisar, de planejar e executar os procedimentos com sabedoria e responsabilidade. Então, o que nós temos que entender na questão do envelhecimento? Que a condição da nossa aparência da face, ela vai mudar durante o curso da nossa vida.
O envelhecimento, ele é inevitável, ele vai acontecer para todos nós. Mas o que nós queremos dentro dos nossos procedimentos na área da harmonização facial é diminuir esses sinais, é envelhecermos com uma qualidade melhor, com uma aparência melhor. Nós não queremos transformar o rosto de ninguém, a face de ninguém. Não existe mais isso de fazer grandes transformações, não. Os pacientes hoje buscam envelhecer com uma qualidade melhor, uma aparência mais bonita, né? E para isso, nós precisamos entender todas as camadas da face do nosso paciente. Eu preciso entender desde o plano ósseo, como é a anatomia desse plano, como ele se comporta com o envelhecimento, até a camada mais superficial, que é a pele do meu paciente. Então, preciso ter muito cuidado quando eu não tenho conhecimento suficiente sobre essas áreas. Porque aí eu posso estar aplicando o meu preenchimento em plano errado, no local errado, com a técnica errada, e aí meu material pode deslocar, eu posso pegar uma artéria, e aí dar inúmeros prejuízos ao meu paciente, causar assimetrias. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu preciso entender que todas essas camadas, elas são separadas, mas que no meu paciente, elas estão em íntimo contato. Esse contato é muito próximo. Então, existe sim, muitas vezes, o material que eu vou utilizar ali para realizar a aplicação, ideal para cada camada que eu quero alcançar, porque está tudo muito entrelaçado. Tá? Eu preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer como acontece, por exemplo, aqui nós temos os coxins de gordura da face de um paciente. Aqui é um cadáver mostrando os coxins de gordura. Nós temos compartimentos separados, mas ao mesmo tempo eles estão todos interligados. Se eu entendo como eles funcionam, como eles agem, eu entendo muito questão de reposicionamento de coxinha de gordura. Qual que é a principal queixa assim, da maioria dos pacientes? O que a maioria do paciente chega falando no consultório? Você pergunta assim, qual é essa queixa principal? O paciente fala assim, bigode chinês, marionete. Geralmente a queixa principal do nosso paciente está nessa área central, nesses sulcos que vão afundando. Por que acontece esse sulco? Eu tenho reabsorção óssea de região de zigomático, de alargamento de órbita, reabsorção de maxila, alargamento de cavidade nasal. Só na parte óssea acontece tudo isso com o envelhecimento. Aí eu vou ter mudança nos coxins de gordura. Os meus coxins profundos que causam sustentação, eles vão reabsorvendo, eles vão diminuindo. Vai ter uma hipotrofia nessa região. Então, eu perco sustentação. Junto com essa falta de sustentação, eu também tenho afrouxamento de ligamentos verdadeiros. Vou mostrar os ligamentos para vocês. A minha pele é como se ficasse solta na face. E aí eu tenho esses coxins de gordura superficiais, que geralmente ficam hipertróficos, eles ganham volume. Então, eu perdi sustentação da face e eu ganhei peso nessa parte mais externa, mais superficial. E é onde tudo isso vai se deslocar e vai dar aquela sensação de face de derretimento ao nosso paciente. Se eu entendo que esse derretimento é causado pelo peso desses coxins de gordura superficial e que eles estão interligados, se eu tenho coxinho de gordura nasogeniano pesado, eu preciso entender que eu preciso reposicionar a parte superior, posterior, porque esse coxinho de gordura nasogeniano vai se reposicionar para trás, para a lateral. Então, o meu conhecimento da anatomia e do envelhecimento, ele é muito importante, porque eu entendo a técnica que eu preciso estar utilizando para realizar aquele meu preenchimento facial. Se eu não entendo sobre isso, o que eu fico realizando? Preenchimento onde é a queixa principal do meu paciente. E muitas vezes, mas eu preciso entender o que causou para aquela queixa principal existir. Que aí eu consigo saber exatamente o local onde eu vou estar realizando o meu preenchimento, tá?
Olha como a estrutura óssea muda com o passar do tempo. Essa foto aqui é de artigo. Até na última foto a gente sempre dá muita risada, porque o cadáver ele tá com uma dentadura, com uma prótese dentária, uma prótese total, mas para mostrar que nós temos a reabsorção óssea, e eu sempre falo muito isso, que é muito importante. Mesmo os profissionais injetores que não são cirurgiões dentistas, é muito importante ter uma parceria com algum, porque muitas vezes nós precisamos encaminhar para o cirurgião dentista, fazer reabilitação oral. Aquele paciente de mais idade que chega murchinho, eu preciso entender a reabsorção óssea de maxila e de mandíbula e perda dentária, para quando eu olho o paciente eu enxergar que está faltando, nós chamamos isso de dimensão vertical. Eu preciso de altura na região dos dentes, na região dental do meu paciente. E aí o paciente vem se queixando de ruguinhas periorais, de lábio que está murcho. E aí eu fico fazendo preenchimento e não melhora. Por quê? Porque ele precisa muitas vezes reabilitar a parte dental primeiro, para eu ganhar essa dimensão vertical. E aí eu consegui ter um bom resultado com o meu preenchedor. Então, mesmo que eu não faça uma reabilitação oral, eu preciso enxergar a necessidade dela para eu poder estar encaminhando esse paciente. Porque o paciente, se você faz um encaminhamento desse, o seu paciente já te olha completamente diferente. Ele te olha de uma forma diferente, fala, nossa, como esse profissional entende muito além de um lábio. E é exatamente isso que o método Help-Hoff traz. É ter esse entendimento muito mais aprofundado do que só você saber injetar o material. A técnica de injetar acaba ficando muito simples, né? Porque você reaplicar uma técnica. Mas você precisa entender o que está acontecendo para saber qual técnica utilizar e aonde aplicar e a quantidade necessária de material também. Falamos em preenchimento, mas também precisamos entender sobre musculatura. Eu preciso entender quais são minhas áreas de mobilidade, quais são minhas áreas estáticas, porque isso é importante no momento de eu realizar um preenchimento facial, para eu escolher o tipo de reologia do meu material, se ele tem que ser uma área de sustentação, se ele é uma área de mobilidade, muda a escolha do meu material. Então, eu preciso entender de musculatura não só para toxina botulínica, mas também para o preenchimento labial, para o preenchimento facial. E os músculos, olha como as inervações, a vascularização estão intimamente em contato também, né? Então, se eu entendo a camada de músculo, eu também entendo a vascularização e o caminho que estão seguindo, principalmente quando nós falamos da artéria facial, que é o grande medo que nós temos, né? De realizar um preenchimento e obstruir a artéria facial, né? Que é o que leva a uma necrose, mas não só ela é importante, todas as outras artérias também são, tá? Que mostrando só a questão de movimentação de musculatura para vocês. Os nossos músculos da mímica são músculos que se originam em osso e se inserem em pele, diferente de músculos da mastigação, que são músculos que se originam e se inserem em base óssea, mas uma base óssea móvel, tá? Por isso nós temos a mobilidade, as mímicas que acontecem na nossa face. Os nossos ligamentos verdadeiros, eles são importantíssimos para entendermos sobre a sustentação da nossa face, tá? Eles mantêm realmente a nossa face no local, a nossa pele. Os ligamentos verdadeiros são ligamentos que vão do osso até a pele. Então, ele vai entrelaçar, interligar todas as camadas da nossa face. Tá? E nós temos pontos importantíssimos dessa sustentação, que é o ligamento temporal verdadeiro, o ligamento orbicular, o ligamento zigomático e o ligamento da mandíbula. Por isso que muitas vezes nós trabalhamos em áreas de sustentação baseado nas áreas de ligamentos
verdadeiros. Os ligamentos verdadeiros, eles sofrem com envelhecimento, eles sofrem com afrouxamento e nós precisamos devolver sustentação para essas áreas para podermos reposicionar os nossos tecidos, tá? Aqui é foto de artigo também de acompanhamento dessa mulher durante 40 anos para mostrar como vai mudando a nossa face com o envelhecimento. Aqui eu chamo muita atenção para a área orbital, por exemplo, a área dos olhos, como tem uma queda no supercílio, afundamento da região de olheiras, o globo ocular tem esse afundamento, tudo isso que vemos externo nessa região só está acontecendo desde lá da camada óssea, reabsorção óssea, alargamento de órbita, afrouxamento dos tecidos, reabsorção de coxinha de gordura profundo, potencialização do hipertrofia do superficial, vou ter pitose, flacidez de pele, falta de colágeno, vai cair esse supercílio. Por isso, muitas vezes, falamos assim, a testa só aumenta com o envelhecimento. Por que que ela aumenta? Precisa entender o porquê. Não é o osso que está crescendo. O que eu vejo não é o que está realmente acontecendo. Eu preciso entender profundamente. Por que que o olho fica mais afundado? Porque ele perde suporte na região ocular. Então, o globo ocular realmente ele como se sofresse um afundamento. Uma paciente que, quando era jovem, ela não tinha aprofundamento na região de olheiras, passou a ter, exatamente por causa desse afundamento na região da órbita, na parte óssea, perda de estrutura de coxins de gordura, e aí nós precisamos, por exemplo, saber que essa região é uma região que tem que devolver volume. A região de têmporas, a gente sofre afundamento, são regiões importantíssimas de realizarmos um preenchimento facial para devolvermos sustentação na face. Olha o lábio da paciente, como o lábio, ele perde essa jovialidade que ele tem, essa gordura que ele tem que dá volume. Quando nós falamos em preenchimento labial, isso é muito além de você dar bocão, de dar aquele volume para o paciente. É você trazer jovialidade, é você devolver uma característica que o paciente tinha quando ele era mais jovem. E eu preciso enxergar isso. Quando eu proporciono um preenchimento labial que devolve uma característica que o paciente tinha quando era mais jovem, eu trago rejuvenescimento. Eu não trago uma característica artificial. Isso é muito importante de entendermos. O paciente, ele quer se sentir mais jovem e não com o rosto inflado, com aquele rosto caracterizado, nada disso. Isso não existe mais. O paciente, ele busca cada vez mais resultados naturais. Olha a falta de contorno na região de mandíbula que essa paciente sofreu, reabsorção de região de mento. Então, são todas áreas que nós precisamos dar um olhar diferente quando o nosso paciente chega buscando um rejuvenescimento. Olha a região de lábios, como perdemos volume com o passar do tempo. Então, nós precisamos devolver essa característica ao nosso paciente. Olha a falta de contorno também. Olha o quanto nós vamos perdendo isso. Eu falo que preenchimento de mandíbula é muito além de rosto quadrado, de deixar todo mundo parecendo uma caricatura. Não é mais isso. O preenchimento de mandíbula é para devolver um contorno, porque o contorno traz jovialidade à face. O ângulo de mandíbula, ele traz lifting para a face do nosso paciente. Então, precisa entender que esse preenchimento é para fazer um tracionamento da minha pele para trás, porque eu já melhoro o jaw só preenchendo o ângulo. Então, devolvo ângulo de mandíbula para melhorar, muitas vezes, o jaw do paciente. E aí eu faço preenchimento, por exemplo, pré e pós-jaw, para finalizar, refinar, projeção de mento, porque eu melhoro muito o contorno da face como um todo do meu paciente. E um contorno definido deixa essa face muito mais jovem.
Ó, lábio de novo. Aqui a gente fala muito da associação, muitas vezes, de técnicas, tanto de preenchimento quanto de toxina botulínica, para conseguirmos rejuvenescer essa face como um todo. É uma face que já tem códigos de barras marcados, nós realizamos muito preenchimento dessas marcas, dessas linhas e do contorno labial. Isso já melhora muito os sinais do envelhecimento, deixa o paciente com o lábio mais contornado, o paciente passa um batom, já não escorre para aquelas marcas do código de barras. Isso é uma queixa muito grande dos pacientes de uma idade mais elevada, de passar o batom e o batom escorrer nesses vincos que vão formando com o passar do tempo. Então, nós conseguimos trazer uma jovialidade grande para a região. Precisamos ter um conhecimento ímpar das artérias faciais. Aqui, mostrando as duas principais, artéria facial, o seu trajeto, e artéria temporal superficial, que nós temos também que ter um grande receio dessa artéria, pela toda a vascularização da região da face. Na região orbital, temos uma ligação que essa artéria que vem da área externa com artérias que vêm da cavidade interna, artéria oftálmica, que é a área que nós chamamos de anastomose, né? Se eu coloco material preenchedor dentro de uma artéria facial, eu paro toda a vascularização do seu trajeto. Então, precisa entender como acontece o fluxo sanguíneo, o trajeto, porque quando eu tenho uma obstrução em uma região, a partir de ali, todo o trajeto superior vai sofrer por causa dessa obstrução. Eu posso realizar um preenchimento de bigode chinês e ter feridas no nariz, porque vai parar a vascularização em aba de nariz. Então, eu preciso entender exatamente o trajeto que todas essas artérias passam. A artéria temporal superficial é uma artéria que nós também temos que ter muito medo de causarmos uma obstrução nela, principalmente quando nós realizamos o que? O preenchimento de região de têmpora, né? Nós estamos numa proximidade muito grande dela, então preciso ter uma técnica segura para conseguir estar trabalhando ali nessa região, que é tão importante trabalharmos para devolvermos uma reestruturação na face do nosso paciente, né? Aqui mostrando um pouco da área de anastomose, área de vascularização da região orbital, é uma região extremamente vascularizada e que nós temos uma conexão de artéria que vem da parte externa, tá? A artéria angular, que vai juntar ali com o dorsal do nariz, oftálmica, supratroclear. Por isso que é uma área tão perigosa quando nós falamos de risco de cegueira, por ter uma obstrução nessa região. Preciso ter um conhecimento muito grande também da área da inervação da face do meu paciente, para eu também não pegar nenhum nervo ali, para não lesionar, senão meu paciente pode ter uma parestesia e perder a sensibilidade ali naquela região, que pode ser temporária ou não, dependendo do dano que acontecer ali na região. Eu preciso entender a diferença que nós temos em inervações que são sensitivas e inervações que são motoras. A inervação sensitiva, ela é uma inervação que vai dar ao quê? A sensibilidade. Então, é a inervação que eu quero atingir quando eu faço, por exemplo, a minha anestesia. Porque se eu anestesio, eu dou um conforto maior ao meu paciente. E isso é muito importante, né? Nós darmos um conforto maior durante o nosso procedimento. Dependendo da região, o procedimento acaba ficando muito dolorido. E a anestesia, ela traz esse conforto maior. Diferente, por exemplo, da inervação motora. A inervação motora é que vai dar movimento. Então, não é uma inervação que eu quero pegar, tá? Mas pode acontecer. Então, precisa entender também que quando eu anestesia, o paciente pode perder a movimentação numa região, mas que é uma perda temporária, só enquanto aquele anestésico está atuando, está agindo. E conforme a anestesia passar, a movimentação vai voltar. Mas eu preciso entender como eles funcionam
para eu saber falar também para o meu paciente que isso é normal e que vai passar. Diferente, por exemplo, de uma parestesia, onde ele perde a sensibilidade por um longo tempo, tá? Preciso conhecer áreas de risco quando eu vou realizar o meu preenchimento facial. Aqui em cinza são as áreas de menor risco, por quê? São áreas de menos trajeto das minhas artérias principais da face. Então, quanto mais central eu vou, maior é o meu risco. Qual que é a área de maior risco que nós temos, então? Região nasal, região de glabela e a região de têmpora. Exatamente pela vascularização delicada que nós temos nessas regiões. Então, se eu entendo da vascularização nessas regiões, eu entendo também como trabalhar com uma segurança maior. Eu entendo o plano, a camada do tecido que eu preciso estar trabalhando para eu dar um resultado de excelência, mas que também me dê segurança. Isso é muito importante, trabalharmos com segurança. Falo, eu sou aquela profissional que gosta de chegar em casa, deitar no meu travesseiro e dormir em paz. Porque eu tenho certeza do procedimento que eu fiz foi um método seguro, onde eu proporciono isso, essa confiança também ao meu paciente. Só que nós precisamos entender também que existem variações anatômicas. Sempre falo isso, o normal da anatomia é ter variação anatômica. Então, mesmo que nós realizamos com todo conhecimento, pode ser que aconteça, sim, uma intercorrência por uma variação anatômica. Só que aí eu preciso ter conhecimento suficiente para saber o quê? Sanar aquele tipo de intercorrência. Aqui mostrando um pouquinho mais da parte da sensibilização, né, da nossa face, pelo nervo mandibular, maxilar e oftálmico, que vem do ramo trigêmeo, tá? E tem essa sensibilidade toda na nossa face. Então, nós precisamos saber onde estão para sabermos aonde nós vamos realizar nossas anestesias. Aqui mostrando mais uma vez o ramo do nosso nervo trigêmeo, né, que vai dar toda essa sensibilidade, lembrando que o nervo facial, que dá a parte motora para a nossa face. E aí eu termino esse nosso primeiro pilar fazendo uma pergunta para vocês. Depois de tudo que eu falei aqui, como está o seu conhecimento sobre anatomia hoje? Sejam sinceros com vocês mesmos, tá? Vamos ser sinceros. Tá mais para menos ou tá menos para mais? Como que está o conhecimento sobre a anatomia? A anatomia é o fundamento principal que nós precisamos ter para nos tornarmos profissionais injetores de excelência. Quando eu conheço a anatomia, eu sei até avaliar se a técnica que eu aprendi em um curso ela é boa ou não. E isso é um grande diferencial. Nós termos crítica suficiente, conhecimento para poder fazermos essas análises críticas. Se aquele procedimento realmente tem fundamento ou não. Isso é muito importante, pessoal. E aí nós vamos falar agora do nosso segundo pilar. Nosso segundo pilar é conhecer o produto, a reologia e o plano de aplicação. Eu preciso conhecer o produto que eu estou trabalhando. Eu preciso, se eu não conheço o produto, como que eu vou utilizar? E o que é muito importante, trabalharmos com produtos que tenham Anvisa, tá, pessoal? Cuidado, que o barato sai caro. Nós recebemos muitas vezes propagandas de produtos com promoções absurdas e muitas vezes nós não sabemos nem se esse produto tem Anvisa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Os meus produtos precisam ser de altíssima qualidade. Porque se eu tiver um problema com o meu paciente, eu preciso ter um lote, eu preciso ter tudo desse meu produto registrado no meu prontuário. Todo preenchedor vem com uma etiqueta. Essa etiqueta tem que ser colada ali no seu prontuário quando você realiza o procedimento no seu paciente. Isso te dá segurança jurídica. Agora, se você trabalhar com produto de duvidoso, de procedência duvidosa,
Aí você já não tem mais essa segurança jurídica. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. É o primeiro ponto, trabalhar com materiais que tenham Anvisa. Hoje estão saindo inúmeros materiais no mercado, diversas marcas, só que é muito importante também trabalharmos com materiais que tenham estudo, que já estão um tempo no mercado, até para sabermos como vai ser com o passar do tempo esse produto na face do seu paciente. Você está injetando isso na face do seu paciente. Eu não quero que injetem qualquer coisa na minha face. Eu falo assim, se fosse a face da minha mãe, eu deixaria injetar qualquer coisa? Não, então por que eu injeto qualquer coisa na face do meu paciente? Isso não pode existir. Eu preciso ter responsabilidade na compra do meu material, na escolha do material que eu vou estar utilizando, tá? E quando eu falo em escolha de material também, nós precisamos conhecer a reologia desse material. Eu preciso entender sobre G-prime, sobre reticulação. Eu preciso entender como esse material funciona. Eu preciso entender que existem diversidades de reologia de G-prime. Eu tenho materiais que são mais elásticos, que são mais viscosos. Eu tenho materiais que são mais enrijecidos, que causam mais projeção. Tanto é, eu coloquei ali de fundo da foto passada, vou até voltar, ó, da Juvederm. A Juvederm tem uma linha imensa da Allergan, né? Tem uma linha imensa de materiais. Eu falo, tem nome, Juvederm, mas tem vários sobrenomes. Tem Volux, tem Voluma, tem Ultra X, Ultra X Plus, tem um monte de tipos. Por que isso? Porque cada um tem uma característica reológica diferente, sendo indicado para uma região da face diferente. Se eu vou trabalhar em uma área de sustentação, como, por exemplo, o malar, o mesmo material que eu vou utilizar não é o que eu vou estar utilizando ali, por exemplo, a minha região de lábio. É diferente. Eu não posso usar um material extremamente duro, enrijecido, que vai dar projeção para frente, por exemplo, igual eu quero para malar, para mento, para mandíbula, usar no lábio do meu paciente. Eu não posso estar fazendo isso. Porque se eu faço isso, eu vou deixar, por exemplo, aquele bico de pato no meu paciente. Aquela boca extremamente artificial, extremamente projetada e dura. Então, a característica do produto que eu vou utilizar em um lábio é completamente diferente da característica de um produto que eu vou usar em áreas de projeção. E aí eu preciso conhecer sobre a reologia desses materiais para saber exatamente qual subtipo daquela marca eu vou estar escolhendo para atuar em cada região da minha face. Região de olheiras é uma região que absorve muita água e tem uma drenagem extremamente dificultada. Então, tem que ter um material ali que não deixe marcada a região, mas que também não puxe muita água para não dar edema na região do meu paciente. Se eu conheço o material, se eu conheço as características dele, isso já me traz uma segurança maior quando eu estiver trabalhando com cada um. Tá? Então, preciso ter esse conhecimento. Meu material, ele precisa ter essa capacidade de ser comprimido e voltar à sua característica normal, de tração, de cisalhamento, de flexão, de torção. Ele precisa ter viscosidade dependendo da região, tá? Então, por exemplo, decidi trabalhar com X marca. Eu preciso pedir ao meu fornecedor que ele me mande os folhetos informativos sobre aquela marca. A marca já te manda isso pronto. Ela manda certinho qual é a característica de cada um e para que região cada um é indicado. Isso é muito importante, nós seguirmos as indicações dos produtos, tá? Por isso também que quanto mais tempo aquele produto está no mercado, melhor será a sua escolha. Por quê? Mais embasamento científico, mais estudo e mais
tempo em mercado ele está. Então, você já sabe a longo prazo o que acontece com aquele produto, a segurança que ele te traz. E isso é muito importante, tá? E eu preciso saber também como aplicar esse meu produto. Vai ser com cânula? Vai ser com agulha? Eu preciso saber qual vai ser meu material de escolha. Eu vejo alunos às vezes falando assim, eu morro de medo de usar cânula. Eu morro de medo de usar agulha. Porque fez um curso, aprendeu a usar um, não aprendeu a usar o outro, ou vice-versa. Aqui no método Help Hoff, vocês vão entender que você precisa usar os dois. Não existe usar só um ou usar só o outro. A minha escolha para cânula ou agulha vai depender do meu plano de aplicação e da segurança da região. Se eu quero justa ósseo, apenas a agulha vai me proporcionar isso. Se eu quero subcutâneo, eu vou com uma maior segurança com a cânula. Então, depende do que eu quero proporcionar de resultado, da camada que eu quero estar trabalhando, e aí eu faço a escolha ideal do meu material. Lábio, por exemplo, na nossa técnica do método Help Hoff, nós usamos os dois, tanto a cânula quanto a agulha, cada um com a sua indicação, trabalhando com a maior segurança possível. Então, nós temos que trabalhar com os dois, tá? Isso é muito importante termos a consciência, tá? E o nosso terceiro pilar, que é sobre a quantidade a ser aplicada, os pontos de aplicação e a expectativa do nosso paciente. Pessoal, nós podemos proporcionar resultados incríveis aos nossos pacientes. Coloquei aqui 2 exemplos de harmonizações maravilhosas que foram realizadas. Só que nós também podemos trazer inúmeros prejuízos aos nossos pacientes. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Se nós errarmos na quantidade de material, nós podemos dar resultados extremamente artificiais ao nosso paciente, ou até resultado nenhum. Então, eu preciso dosar essa quantidade. Entender o mais importante aqui. A harmonização facial é um tratamento. Ela é uma construção de um resultado. Então, é muito melhor eu começar com menos, se eu estou inseguro da quantidade, e conversar o seguinte com o paciente. Fala, dona Maria, nós vamos começar o seu tratamento. Nós vamos construir um resultado de jovialidade, naturalidade para a senhora. Nós vamos começar o seu tratamento tratando tais locais com X seringas, com 2, 3, em tais pontos, que geralmente é a queixa do principal do paciente, para ele já ver um resultado ali e animar com o tratamento. Isso é importante também, tá? O paciente ele precisa ver um resultado, porque senão ele desanima do tratamento. Depois de 20 dias, 30 dias, a senhora vai vir para o retorno, e aí nós vamos traçar a nova etapa do nosso tratamento. E aí nós vamos dando continuidade e vamos construindo aos poucos. Por que isso é importante? Porque muitos pacientes que chegam até nós, às vezes nunca realizou nenhum procedimento. Se você chega para o paciente e fala assim, olha, você precisa de 10 seringas para fazer isso e isso. O paciente vai poder arcar com isso de uma única vez? Muitas vezes não. Ele não vai realizar o tratamento. Às vezes nem é porque não o financeiro, mas porque ele tem medo do resultado ficar exagerado. Porque ele não entende, muitas vezes, que essa quantidade não vai ficar exagerado, dependendo da face dele. Só que na cabeça dele isso não vai entrar. Ele vai, nossa, 10, nossa, não, é muito. E muito importante avaliarmos também nessa questão o organismo, parte sistêmica do nosso paciente. Esse paciente está pronto sistemicamente para receber um produto naquela face? Nosso paciente precisa estar sistemicamente bem. Procedimento de estética eletivo. Não é urgência e emergência. Então, se o sistêmico do paciente não está legal, nós não devemos realizar harmonização facial. O paciente ele precisa estar ok,
tanto fisicamente quanto psicologicamente, para receber um tipo de tratamento desse, tá? Por quê? Nós temos muitas intercorrências que podem acontecer pelo excesso de material também, tá? Que eu vou mostrar algumas intercorrências para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, se nós não exagerarmos na quantidade de material, nós vamos proporcionar resultados incríveis aos nossos pacientes. É muito importante aqui também levarmos em consideração a questão da simetria, tá? Todos nós somos assimétricos. Isso é normal e natural. Se nós tirarmos uma foto, dividirmos a face no meio e espelhar, são duas pessoas diferentes, tá? Nossas faces são diferentes. Só que quando nós vamos realizar a nossa técnica de preenchimento facial, nós tentamos melhorar. Nunca fale que você vai corrigir 100% uma simetria da face do seu paciente, porque isso não vai acontecer, ainda mais numa primeira sessão. Mas nós tentamos o quê? Melhorar essas características, melhorar essa simetria, para proporcionar o máximo de jovialidade que nós conseguirmos ali, tá? Isso é muito importante, termos esse cuidado, esse olhar. Tem paciente que já chega e fala assim, esse meu lado é mais fundo, meu lado é mais baixo que o outro. Mas nós precisamos enxergar. E como que nós vemos essas simetrias também? Pelos nossos registros de foto. Isso é muito importante no primeiro dia do paciente, na avaliação, fazermos esse registro. Por quê? Nós vamos tentar melhorar e corrigir essa simetria. Muitas vezes não vamos conseguir. E às vezes o paciente não percebe que ele tinha aquela simetria antes. E aí você realiza um preenchimento, aí ele nota que ele tinha simetria. Aí ele fala que você causou a simetria nele. Se você faz o registro de foto, documentação, avalia com calma, mostra para o paciente, você já mostra antes para ele que ele tinha aquela simetria. E se caso você esquecer de mostrar, você tem um registro que aquela simetria já existia, que não foi você, profissional, que causou. Isso também é uma segurança jurídica que nós temos, que é algo muito importante dentro da harmonização facial para quem trabalha com estética, é ter segurança jurídica, tá? E isso nos proporciona, nesse momento, é documentação, fotos e vídeos do antes e depois, vai muito além de postagem de Instagram. Isso é documento, isso faz parte do prontuário do nosso paciente, tá? O que nós não podemos é causar uma assimetria no nosso paciente, tá? E sempre ter um equilíbrio no momento de dosar a quantidade de material que vai ser aplicado no nosso paciente. O paciente, ele não quer ficar mais com aquela face inflada, com aquele rosto estufado, porque o preenchimento, ele faz isso. O preenchimento, ele dá volume, ele devolve volume. Só que se eu exagerar na quantidade, eu deixo meu paciente bochechudo, extremamente artificial. Então, por isso que é importante eu ter equilíbrio na quantidade e também saber os pontos exatos de aplicação que eu vou estar realizando o meu preenchimento facial. Quando eu vou realizar o preenchimento de um malar zigomático, eu preciso ver meu paciente sorrindo. Eu já vi profissional fazendo tanto preenchimento em local errado, na região de malar zigomático, que quando o paciente sorri, o olho até fecha, de tanto que a bochecha ergue, de tanto que a bochecha projeta. Isso fica extremamente feio e artificial. Tem pacientes que têm necessidade de preencher a região de pré-maxila, tem paciente que não tem. Por isso que é importante levar em consideração sempre também as características particulares de cada paciente. Cada paciente tem sua individualidade. E nós precisamos aprender a enxergar isso, ter discernimento, para aí sim realizar uma técnica adequada para aquele paciente em específico. Aqui eu coloco um caso do Zac Efron, que ficou super famoso na época, porque ele ficou extremamente artificial. Mudou a fisionomia dele, porque ele ficou com o rosto muito quadrado, a mandíbula muito projetada, ficou com a bochecha muito exaltada. Então, fez um preenchimento no local errado, acabou dando peso nessa região central da face dele.
Ele ficou com a face inflada e artificial. Não ficou natural. Isso aqui é erro o quê? De quantidade de material e de pontos de aplicação. Aí eu não quero ser aquele profissional que a pessoa olha e fala assim, nossa, quem será que fez? Porque eu não vou nele, não. Eu não quero que as pessoas me enxerguem dessa forma. Eu quero que a pessoa fale assim, nossa, como você tá bonita, o que você fez? Que nem saiba o que foi realizado. É esse tipo de harmonização que nós queremos proporcionar aos nossos pacientes, tá? Aqui mais 2 casos também, de às vezes de exageros. Lábio, pessoal, o preenchimento labial em exagero fica extremamente artificial. A boca fica enrijecida, fica dura, a boca fica bonita às vezes paradinha, aquela foto de antes e depois parada. Paciente conversando e gesticulando fica horrível. A Gabi tinha um rosto extremamente angelical. Ficou com o queixo muito projetado, mandíbula muito quadrada, ao ponto dela ter tirado o material preenchedor, porque ela não se reconheceu, mudou extremamente a fisionomia. Nós temos que entender também a questão da personalidade do nosso paciente, o que condiz com a personalidade dele. Um lábio extremamente marcado condiz com esse meu paciente? Uma mandíbula marcada condiz com a personalidade dele? O que eu quero transmitir? Meu paciente precisa saber isso. O que você quer transmitir? Um aspecto de mais jovialidade, um rosto mais angelical, um rosto mais empoderado, mais maduro. Eu preciso entender o que meu paciente quer para eu proporcionar esse tipo de resultado para ele. Senão ele acaba o quê? Não se reconhecendo com o procedimento que eu fiz. Ele vai ficar infeliz, pode até estar bonito. Mas se ele não gostou, ele vai querer tirar e ele não indica para outros pacientes. E a minha cartela de pacientes só vai ficar cheia se eu tiver o boca a boca. Não tem marketing que supere o boca a boca. De paciente de um falar para o outro que foi você e te elogiar e trazer o outro paciente para você. Esses são pacientes fiéis que voltam para você sempre para realizar os procedimentos. Eu não quero paciente que fica quicando de um profissional para o outro. Eu quero um paciente fiel, que confia no que eu faço, que acredita no meu trabalho, que está satisfeito com os meus resultados e que me indica para outro paciente. Um caso aí recente, super famoso, que ficou, foi da Sheila Carvalho. Ela estava com o rosto extremamente inflado e artificial, ao ponto de ter recebido várias críticas de colegas. Ela mesma fala em vídeo que ela estava recebendo críticas de colegas e que ela se olhava no espelho, se via em fotos e que não estava mais se achando bonita, porque ela estava com a face muito artificial. Então, ela preferiu fazer o quê? A remoção de uma certa quantidade desse material. O que eu falo que é muito importante aqui? Porque vira um Instagram, né? O Instagram eu falo que ele é um mundo... Nossa, tudo vira gigante ali dentro. E aí virou um embate na questão do que está na moda tirar preenchimento e não usar preenchimento, ficar natural. Gente, ficar natural não tem nada a ver com tirar o preenchimento. O ficar natural é você saber a quantidade exata a ser utilizada para você promover reestruturação, rejuvenescimento na quantidade certa, na quantidade exata. É você saber dosar a quantidade e saber exatamente os pontos de aplicação a serem utilizados. A Sheila Carvalho não está sem material na face. Ela tem material preenchedor, mas ela está com uma técnica diferente agora. Agora ela está com o rosto muito mais delicado, sem volume e reestruturado. A técnica e a quantidade agora de material utilizada nela foi completamente diferente da abordagem do profissional anterior. E é isso que nós devemos realmente seguir. E tomar cuidado, esse foi outro caso que ficou muito famoso, Lucas Luco, da questão do não reconhecimento do paciente. Lucas Luco, ele tinha ficado bonito, eu tinha achado a harmonização dele bonita na época, ele estava na época daquela mandíbula mais marcada,
Só que ele falava, ele se olhava no espelho e não se reconhecia. Isso gerou até um transtorno psicológico nele na época, e ele precisou fazer a remoção de todo o material, porque ele não se reconhecia. Então, por isso que eu falo que a harmonização, ela não é transformação. Eu não vou transformar a face de ninguém. Eu vou tratar a face dos meus pacientes. Eu vou construir um resultado. Porque tudo que eu vou fazendo aos poucos, os meus pacientes não estranham. Os meus pacientes vão gostando e voltam para fazer cada vez um pouquinho mais, para ir rejuvenescendo cada vez mais, mas de uma forma natural, sem exageros. E ele vai se acostumando com aquilo ali. Se eu coloco ali 20 seringas de uma vez na face do meu paciente, ele vai sair transformado. E aí ele não vai se reconhecer, e muitas das vezes. Ainda mais se ele nunca tiver realizado um procedimento. E aí é onde começa o problema. Porque aí os próximos pacientes que conhecem ele já não voltam mais. Já não querem esse tipo de resultado. E hoje os pacientes que buscam harmonização mudaram muito. Tá? Eles buscam realmente resultados de naturalidade. E aí que eu falo que nós temos que tomar muito cuidado com a questão da expectativa com a realidade. Nós temos que alinhar isso muito bem com os nossos pacientes, tá? A questão da expectativa e da realidade, para entender como aquela face está também. Porque às vezes o paciente fala assim, não, eu quero só uma seringa, e acha que vai rejuvenescer, muitas vezes não vai. Dependendo daquela face, uma seringa não vai dar resultado nenhum. Então, também preciso ver a quantidade exata que eu preciso para conseguir dar um resultado também para o meu paciente. Meu paciente quer resultado. Nós precisamos proporcionar uma melhora. Nosso tratamento é para isso. O que nós não podemos é ter exageros. Mas eu preciso alinhar a expectativa com a realidade com o meu paciente. Senão ele sempre vai ficar também insatisfeito com o resultado que eu estou proporcionando. Então, tudo tem que ser muito bem explicado na avaliação, na anamnese, tudo muito bem conversado e registrado em nossos prontuários, para aí sim nós podermos realizar o nosso tratamento com o nosso paciente, tá? E aí eu finalizo o terceiro pilar com uma pergunta aqui para vocês. Qual o tamanho do seu medo hoje em causar algum tipo de intercorrência no seu paciente? Pense um pouquinho aí. Você tem medo de causar uma intercorrência no seu paciente? Medo de causar uma vasoconstrição, de causar uma necrose, de causar uma infecção na face do seu paciente, uma assimetria? Você tem medo disso? Qual o tamanho do seu medo hoje? Isso nós precisamos refletir muito. Você tem medo de fazer uma rinomodelação e causar uma necrose no nariz do seu paciente? Olha a situação que chegou no nariz dessa paciente. Essa paciente, ela ficou com o nariz deformado. Por quê? O tecido da região realmente necrosou. Quando nós temos morte celular, o tecido é danificado, você fica com uma cicatriz. Você já imaginou deixar uma cicatriz na face do seu paciente? Nós não podemos deixar isso acontecer, nós não podemos ser esse tipo de profissional. Nós sabemos que existe o risco, mas eu preciso minimizar o máximo possível com a minha técnica segura e também saber solucionar se caso acontecer algo a tempo. Eu preciso saber identificar os primeiros sinais de uma isquemia, de uma vasoconstrição, para eu solucionar a tempo e não deixar isso acontecer dessa forma. Isso não pode acontecer. Não pode chegar nesse estágio. E isso vai acontecer nos primeiros dias da vasoconstrição. A necrose, ela já vem logo. Então, precisa estar ali acompanhando o pós-operatório do meu paciente para saber se está tudo dentro da normalidade. Porque se não estiver, eu preciso a tempo intervir. A questão do Naldo ficou super famoso o caso dele também,
que ele também teve um problema na região do nariz com ácido hialurônico. Ele estava num show, e aí o pessoal do show começou a falar para ele, isso ele falou depois no relato, começou a falar que o nariz dele estava estranho, estava de uma cor estranha, que ele tinha feito, e aí o nariz dele já estava entrando em necrose. Então, ele precisou fazer todo um tratamento, toda uma assistência para conseguir reverter aquela situação, e ele ainda não ficou com cicatrizes, mas poderia ter ficado pelo estágio que já havia chegado à situação do nariz dele. Preenchimento labial. Eu preciso identificar se esse hematoma é normal ou não. Existe hematoma? Existe. E o hematoma ele pode acontecer em qualquer procedimento que tenha agulha. Quando eu tenho rompimento de um vaso. Só que eu preciso diferenciar um hematoma de uma roxidão de isquemia. Isquemia, ela tem o branco na região, mas ela tem a vermelhidão e o arroxeamento que vai causando pela falta de oxigenação nos tecidos da região. Eu preciso diferenciar esses dois tipos de roxo. Porque eu preciso identificar se aquilo ali está sendo o início de um processo que vai levar a uma necrose. Eu preciso entender sobre o edema, o que está normal e o que não é. Eu preciso saber medicar o meu paciente para reverter essa situação. Isso aqui é falta de artigo, preenchimento de glabela, cegueira. Estou vendo o pessoal aí sem medo de preencher glabela. Cuidado, é perigoso. A partir do momento que você conhece a anatomia, você entende os cistos que existem aí nessa região e do porquê isso pode vir a acontecer. Região nasal também, super perigoso. O material que eu uso precisa ser ideal para a região. Nesse caso também, essa mulher perdeu o lábio. Em vez de, ela fez um procedimento de preenchimento labial, achando que era ácido hialurônico, e foi colocado PMMA. Eu preciso ter responsabilidade com os meus pacientes. E aí ela teve uma necrose na região, e PMMA é um material permanente, que só tira cirúrgico. Ela perdeu o lábio, ficou deformada. Que carreira você quer seguir? Que tipo de profissional você quer ser? Ó, caso de artigo, necrose em região de glabela. Só que aqui mostrando o quê? Reversão, como tratar. Isso é muito importante, nós sabermos tratarmos também se caso acontecer algum tipo de intercorrência. ETIP. Está muito comum o paciente tendo ETIP. Eu preciso saber diagnosticar e eu preciso saber tratar. Edema tardio, insistente, persistente. Por isso que é importante também eu dosar a quantidade de ácido hialurônico que coloco na fase do meu paciente. Porque quanto mais eu coloco, se o meu paciente tiver ETIP, pior será a situação e mais difícil vai ser depois de reverter. E maiores serão os problemas e os prejuízos à saúde desse meu paciente, tá? Edema em região de olheira. Né? Eu falo, nossas intercorrências não são só necrose. Nós temos vários tipos de intercorrência. Edema em região de olheira com preenchimento, produto deslocando de local. Preciso saber reverter, preciso saber solucionar, porque isso pode acontecer, tá? E aí, ó, você precisa ser líder no que faz. Nós precisamos ser a excelência da harmonização facial. E se você está aqui hoje é porque você está buscando isso. E só o conhecimento que vai fazer isso por você. Só o conhecimento que faz nós termos excelência como profissionais. E eu quero saber de vocês estão trabalhando para construir isso? Quanto você tem investido na sua carreira? O que você tem feito para realmente ser diferente, para realmente se tornar um profissional de referência? E isso, somente o estudo, a dedicação e a persistência que vai trazer para vocês. Eu precisei muito, contei da minha história hoje para vocês exatamente por isso. Para mostrar que eu precisei ter muito estudo,
que eu precisei me dedicar e ter muita persistência em momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis, só que nós precisamos persistir, ter um foco, ter uma direção. Isso é muito importante, porque só quando nós temos um lugar para chegar, onde você quer chegar? Nós temos que ter uma meta. A partir do momento que eu tenho uma meta, eu persisto, eu não desisto ali dos meus sonhos. E aí eu quero fazer um raio-x agora aqui com vocês. Vamos lá. Quero que vocês sejam sinceros, hein? Vamos lá. Quantos pacientes de preenchimento facial você atendeu esse mês? 1, 2. Eu atendi 10. Quantos pacientes? Quantos desses pacientes vieram por indicação de outro paciente? Falo que isso aqui é tão importante, é tão satisfatório. Quando um paciente vem para o meu consultório e fala assim, Dona Maria que falou para eu vir aqui, ela ficou tão bonita. Isso daqui, ó, sinal que você está alavancando na carreira, tá? Quantos dos seus pacientes vieram por indicação de outro? Famoso boca a boca. Quantos vieram por indicação de outro colega de profissão? Se tem um colega de profissão, até uma profissão da área da saúde, mas diferente da sua, que não faz a área da estética, ou que não faz um preenchimento facial, e ele te indica um paciente. Isso quer dizer que você está se tornando referência no preenchimento. É um sinal de referência na área da harmonização. E quantos dos seus resultados você ficou 100% satisfeito? Você terminou e falou, uau, ficou lindo. De verdade, gente. Porque eu sei que muitas vezes fica o paciente, nossa, ficou lindo. Só para ver se o paciente gosta. De verdade, quantos vocês realmente ficaram 100% satisfeitos? E quantas pessoas você deixou de atender por insegurança? O paciente veio para você e queria fazer uma rinomodelação e você perdeu esse paciente porque estava com medo, estava com insegurança e não se sentiu ali confiante para estar realizando esse procedimento. O paciente queria fazer preenchimento de têmpora, queria fazer um preenchimento labial, uma mandíbula, e você não fez, ficou enrolando o paciente porque não estava seguro para realizar esse procedimento. Eu faço esse raio-x com vocês porque eu quero que vocês se tornem profissionais que são incomparáveis. Quero que vocês se tornem algo completamente diferente do que vocês são neste momento. Quero que hoje vocês se conheçam no momento que vocês se encontram como profissionais, mas que a partir de agora vocês tomem a decisão mais importante da vida de vocês, que é de mudar a carreira e mudar a situação que vocês se encontram neste momento, para vocês se tornarem realmente profissionais incomparáveis de excelência. E aí eu quero saber, se até aqui eu consegui fazer você entender a importância do conhecimento de anatomia para você poder trabalhar com os injetores. Se eu fiz você enxergar que quem não conhece exatamente as estruturas da face e como elas se comportam no envelhecimento, não pode trabalhar com os injetáveis. Se eu fiz você entender sobre as diferenças e particularidades que cada paciente tem, desde as particularidades da parte anatômica, parte física, quanto também questão de expectativa, questão de queixa do paciente. Se eu fiz você entender a importância de uma boa anamnese, de um bom planejamento antes de executar a técnica em si do seu preenchimento facial. Que se você não der atenção aos pontos de aplicação e a quantidade de material, você poderá causar intercorrências sérias em seu paciente. Tanto intercorrências da questão de saúde, quanto também da questão de seu paciente não ficar satisfeito com o seu resultado. Se eu fiz você entender a importância de estar preparado para solucionar qualquer tipo de intercorrência que apareça. Porque pode sim acontecer alguma coisa e nós precisamos estar preparados para solucionar.
e a importância de promover resultados que tenham naturalidade. A importância da naturalidade hoje dentro da estética facial. E aí eu quero que você me conte aqui. Se eu tivesse aqui, Nayana, professora Nayana, tivesse um caminho melhor e mais completo para ajudar você a solucionar seus medos, sua insegurança, suas dificuldades na hora de um planejamento, dificuldade em saber onde realizar os pontos de aplicação, a quantidade. Se eu tivesse um caminho melhor e mais completo para ajudar vocês nisso tudo, faria sentido para você conhecer esse caminho hoje? Hoje, o que eu estou mostrando aqui para vocês é uma degustação do método Help Hof, que é um método incrível, onde nós realizamos a aplicação do preenchimento facial com segurança e proporcionando resultados de naturalidade aos nossos pacientes. Hoje aqui é uma oportunidade única de você aprender a realizar essa aplicação do preenchimento facial, de você entender a importância de todo o conhecimento anatômico, de todo o processo de envelhecimento, entender as características particulares de cada paciente para promover um procedimento de uma forma segura, eficaz e com naturalidade ao seu paciente. Então, a oportunidade hoje é aqui conosco. O método Help Hof é um método onde eu ensino você, então, a aplicar o preenchimento facial de uma maneira segura e com naturalidade em 4 semanas. É um método extremamente completo, eficaz, um método já reconhecido por todos os alunos que já passaram conosco, um método totalmente reaplicável, onde eu coloco para vocês todo o meu conhecimento de anatomia e experiência clínica de todos esses anos, tanto na minha clínica particular, quanto nos nossos cursos de imersão, que trazem resultados de segurança e naturalidade com eficiência aos nossos pacientes. É um método organizado em uma forma online e ao vivo, onde ele é dividido em 4 módulos, tá? Esse método, então, é um curso onde nós dividimos em 4 módulos, então são 4 encontros diferentes, ao vivo, online pelo Meet, só que as aulas são gravadas e ficam disponíveis por até 1 ano ao nosso aluno. E aí eu quero que vocês repensem aqui sobre uma coisa. Quanto valeria o meu dia com você? Pensa aí, se eu fosse passar um dia com você, te ajudando a avaliar, planejar, fazer pontos de aplicação, ver a quantidade de material a ser aplicada, a técnica que você vai utilizar, te acompanhando no pós do paciente, no caso de alguma intercorrência. Quanto valeria estar junto com você para te ajudar em tudo isso com seus pacientes? Vamos lembrar, são 12 meses de acesso ao melhor conteúdo e técnicas, onde eu tenho uma abordagem simples e eficaz, totalmente reaplicável. Isso daqui é muito importante, vocês serem capazes de reaplicar as técnicas. Onde nós temos vídeos demonstrativos dos planejamentos, dos atendimentos, das técnicas, onde eu dou um suporte diretamente comigo. Quem é meu aluno sabe disso. Total suporte que eu dou aos meus alunos no planejamento, em tudo que eles precisam, decidindo aplicação, desenhando em fotos, quantidade de material e solucionando, né, ajudando e a socorrer em todos os casos que precisam aí de intercorrências. Onde você vai sair dessa sua situação que você se encontra hoje, de medo e insegurança, para se tornar um profissional de referência no preenchimento facial. O primeiro módulo, ele é sobre a introdução aos procedimentos injetores, vamos falar sobre envelhecimento facial de uma forma como um todo. Nós vamos falar do que acontece para causar envelhecimento, o que acelera ele,
e desde a camada mais profunda até a mais superficial. Nós vamos ver o que acontece desde o plano ósseo até a pele do nosso paciente com o envelhecimento. Nós precisamos entender o que acontece para saber o que fazer para reverter esses sinais. O nosso módulo 2 é um módulo de anatomia pura, onde nós vamos entender cada camada da face. Nós vamos aprender a nomear, vamos aprender as regiões importantes que temos em relação ao preenchimento facial, o que eles estruturam, porque só assim eu também vou entender a camada que eu preciso colocar o meu material preenchedor. Entender as particularidades de cada paciente, as diferenças anatômicas que temos entre homem e mulher, que são diferentes, então nossas técnicas também mudam. O nosso módulo 3 é sobre preenchimento facial, onde nós vamos falar sobre o histórico, as características reológicas dos materiais, as marcas com Anvisa, os materiais que vamos utilizar para realizar a aplicação, as formas com que vamos aplicar, vamos realizar um planejamento individual de cada paciente, aprender a anestesiar, precisamos realizar essa anestesia, dar esse conforto maior ao nosso paciente e as nossas técnicas de aplicação. E o nosso módulo 4 será um módulo sobre intercorrências, onde nós vamos ver todos os tipos de intercorrências, como evitá-las a partir de nossas técnicas, lembrando muito de anatomia, e também como solucionar cada tipo. Eu preciso ser capaz de solucionar qualquer tipo de intercorrência que apareça no meu consultório. E eu vou dar a vocês protocolos prontos, onde vocês vão deixar guardados na gaveta. Na hora que precisar, vocês terão isso em mãos. Mas agora eu quero saber se vocês estão preparados ainda para a melhor parte. Nós temos vários bônus incríveis para você, aluno do método Help Hoff. O primeiro bônus é a nossa super mentoria, que é um suporte por 3 meses após a compra do nosso curso, diretamente comigo. Essa mentoria é uma mentoria totalmente personalizada, onde vocês me mandam fotos, me mandam como foi a anamnese do paciente. Eu vou estar desenhando local por local para vocês, ajudando na técnica, nos pontos de aplicação, na quantidade de material, onde eu me dedico exclusivamente aos meus alunos do método Help Hoff durante esse tempo. É um suporte onde nós vamos estar ali desde o momento do planejamento, da anamnese das fotos, até no auxílio de intercorrências em casos mais complexos que aparecerem. Quanto mais referência vocês forem se tornando, mais pacientes vão aparecer no consultório e mais complexos serão os casos para vocês solucionarem. E nessa mentoria, eu vou estar auxiliando vocês em tudo isso. Aqui é só um pequeno exemplo de auxílios que eu dou para alunos meus, alunos que já participaram do nosso curso, pedindo socorro. Essa região inchou, disse que não estava assim ontem, o que está acontecendo, o que eu medico? Essa área ficou isquêmica, está normal, não está? Olha essa vermelhidão, olha esse roxo. Olha a paciente, ela está torta. Como eu faço essa técnica? Olha o edema. O paciente está com infecção, o que eu faço agora? Isso daqui é só um exemplo de 3 alunas só, ainda peguei pouquíssimo, porque senão não caberia aqui para vocês entenderem todo esse suporte que eu dou especificamente com vocês, alunos do método Help Hoff. Não é minha equipe, sou eu que estarei diretamente conversando com vocês e auxiliando no que for preciso. Um outro super bônus que nós temos é a questão do contato da melhor fornecedora que nós temos no mercado. Isso daqui é muito importante. Por quê? Nós temos que ter confiança que o nosso fornecedor, ele armazena o nosso produto de forma adequada, que ele vai nos transportar isso de uma forma adequada, que esse material não fica no sol, no carro. Não adianta eu comprar um material de marca boa se o meu fornecedor for ruim. Então, preciso trabalhar com um fornecedor de confiança e que tenha bom preço. E eu vou trazer isso aqui
para vocês também. E link de compra para todos os materiais. Links de compra de Mercado Livre, de várias coisas que nós temos preços muito bons e com fornecedores muito bons também. Vocês ganham tudo pronto, o link que é só vocês clicarem para realizar as compras. Temos também um super bônus, esse daqui é essencial, extremamente importante, que é a orientação legal. Nós temos uma aula no nosso curso Método Help Hof, com uma advogada especialista na área do direito da saúde, onde ela dá para vocês todas as orientações jurídicas, recomendações sobre marketing, que pode, que não pode, Instagram, o que deve ter, o que não pode ter, como ser o consultório de vocês, a importância dos documentos. Ela fala muito sobre isso, trabalha especificamente com isso, ela só trabalha atuando a favor do profissional da área da saúde. Então, é muito importante essa aula para nós já começarmos a trabalharmos dentro da legalidade, com as coisas certas, para termos o respaldo jurídico quando precisarmos. Isso daqui é muito importante, porque o número de processos judiciais contra profissionais da estética tem crescido muito. Então, nós precisamos nos respaldar, nós precisamos nos proteger juridicamente, tá? E essa aula vai trazer isso para vocês. Esses bônus que eu falei para vocês até agora são bônus para todos os alunos Help Hof. Agora, esses 3 bônus aqui são para as 3 primeiras compras do nosso curso do Método Help Hof de preenchimento facial. O primeiro aluno que realizar a compra, ele vai ganhar uma caixa de preenchedor que vem 2 seringas, que vem 2 ml. Que isso daqui é muito importante. Vocês sabem quanto custa 1 ml de preenchedor. Então, vocês sabem quanto custa uma caixa com 2 ml de preenchedor. Quanto eu vou ganhar em cima desse procedimento? Eu posso realizar 2 preenchimentos labial. Eu posso realizar um preenchimento labial, um preenchimento de olheira. Eu posso atender um paciente com 2 seringas ou 2 pacientes diferentes. A minha lucratividade em cima disso, só vou dar um exemplo. Preenchimento labial, hoje cobramos em torno de R$ 1.400, dependendo da região em que trabalhamos. Vezes 2, porque você tem 2 seringas. Você tem a oportunidade de ganhar com esse prêmio R$ 2.800. Só dando um exemplo aqui para vocês. Dependendo da região, vocês conseguem cobrar até mais. O segundo aluno que realizar a compra do nosso curso, ele vai ganhar um kit clínico Help Hof, onde vai vibrato, faixinha Help Hof, seringas, canetas de marcação, kit muito bacana. Essa é até uma foto de uma aluna que recebeu um desses nossos prêmios e que me mandou, coloquei aqui para vocês verem, do nosso curso de toxina botulínica. E o terceiro aluno a realizar a compra vai ganhar 10% de desconto na sua primeira compra com a nossa fornecedora Roberta, que vocês terão um contato direto dela. Então, o terceiro aluno, ele ganha 10%. Ele pode fazer uma compra de R$10.000, vai ganhar 10% de desconto. Vou realizar uma compra de R$2.000, ele ganha 10% de desconto em cima dessa primeira compra que realizar diretamente com ela, tá? Então, o que eu estou aqui hoje oferecendo a vocês? Um conteúdo de altíssima qualidade, com aulas ao vivo, então que vocês podem tirar dúvida a qualquer momento ali comigo. Mas se eu não puder assistir a aula naquele horário que foi marcado ao vivo, a aula ficará gravada para você assistir quando e de onde você quiser. Essa aula gravada, você terá acesso durante 1 ano a essa aula, que ficará dentro da plataforma Hotmart. E aí, eu falo uma coisa muito importante. O seu Tira Dúvidas é diretamente comigo. Então, você assistiu a gravação, as dúvidas que surgirem, você vai conversar diretamente comigo. Então, isso é muito importante. Porque eu já fiz muitos cursos que eu mandava dúvidas em grupo, lá na plataforma, e eu não recebia resposta.
E aqui eu vou fazer diferente para vocês. Vocês vão tirar dúvidas diretamente comigo e acesso durante um ano. As técnicas ficam gravadas, temos os tira-dúvidas, diversos casos clínicos, tá? Inseridos ali na plataforma. E esse suporte durante 3 meses após a compra, onde eu vou te ajudar no que você precisar, de uma forma totalmente personalizada e dedicada aos alunos Help Hof. Hoje, gente, olha que bacana. O nosso método Help Hof, o nosso curso de preenchimento facial, ele está saindo por 12 vezes de R$ 199,31. Nosso parcelamento está único e muito especial. Se você vê o valor dessa parcela, eu falo que nós, por exemplo, mulheres, gastamos numa escova e unha, a gente gasta muito mais durante o mês. Isso é um investimento na sua carreira. Quanto de lucratividade você já não vai ter por mês aprendendo a nossa técnica? Isso você paga o curso com o seu primeiro paciente atendido. E no valor à vista, nós temos o desconto em cima. Então, à vista, ele sai pelo valor de R$ 1.997. E nós temos várias formas de pagamento dentro da plataforma Hotmart, onde vocês podem estar pagando pelo Pix, usando um cartão de crédito e parcelando em até 12 vezes. Vocês podem também estar usando 2 cartões de créditos diferentes e parcelando eles em até 12 vezes. Vocês podem parcelar uma parte no cartão e pagar o restante em Pix. Então, nós temos diversas formas de pagamentos diferentes para facilitar realmente a compra para você profissional. E nós temos ainda, agora na nossa Black, né, um bônus super especial para quem adquirir o nosso curso de preenchimento facial. Para você que adquirir o nosso curso do método Help Hof de preenchimento facial, nós temos um super bônus para você poder adquirir também o nosso curso de toxina botulínica e você realmente ter acesso a técnicas que vão proporcionar resultados incríveis ao seu paciente. Nós sabemos que precisamos saber de mais, fazer mais no tipo de procedimento para promovermos realmente resultados de rejuvenescimento facial. Então, vai vir um super bônus para o nosso curso de toxina. O curso de toxina vai estar saindo para quem comprar o curso de preenchimento no valor de 12 vezes de R$ 99,50, gente. R$ 99,00. Isso não é nada por mês, pelo que a lucratividade que vocês vão conseguir ter, tá? E é uma oportunidade só para quem adquirir o curso de preenchimento facial. E no valor à vista, ele vai sair por R$ 997. E temos todas as mesmas formas de pagamento que nós vimos ali anteriormente no nosso curso de preenchimento facial. Gente, os preços estão incríveis, uma oportunidade única para vocês realmente poderem alavancar na carreira de vocês e se tornarem profissionais de excelência. E aí eu finalizo a nossa Masterclass com essa pergunta aqui para vocês. Quantas vezes você precisou ou pensou em pedir ajuda de outro profissional nos últimos 6 meses? Pensa, vamos ser sinceros. Quantas vezes você foi realizar uma avaliação, realizar um procedimento, e você queria ter alguém para te ajudar, para tirar uma ideia, para ver se aquilo está certo, ou que você está acompanhando o pós-operatório do seu paciente e não está sabendo se aquilo está normal ou não. Quantas vezes isso aconteceu nos últimos 6 meses? Quantas vezes vocês realmente precisaram de algum tipo de ajuda? E é isso que o método Help Hof traz para vocês. Realmente, essa ajuda, essa rede de apoio tão incrível para nós conseguirmos realmente nos aperfeiçoar cada vez mais. Pessoal, o link já está disponível para compra. Para vocês que estão lá dentro do nosso grupo Método Help Hof, vocês já receberam ali todo o link para vocês poderem acessar.
Tem o link aqui também no nosso bate-papo, tá? Para vocês poderem estar participando. Todas as dúvidas que surgirem durante toda essa semana, estarei conversando novamente com vocês sobre os valores, sobre os benefícios que nós vamos ter com o nosso grande método Help Hoff, onde eu vou ensinar vocês a realizar o preenchimento facial com segurança e naturalidade em até 4 semanas. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Se vocês estão aqui, vocês são profissionais que realmente estão buscando se aprofundar, se aperfeiçoar e trabalhar de uma forma diferente. Estão vendo a importância da segurança na área da harmonização facial. E o método Help Hoff vai trazer muito para vocês também esse discernimento de saber a importância de cada técnica, o que está certo, o que está errado, porque hoje nós temos esse boom de informações, então eu trago um método completamente diferente para vocês, uma abordagem muito focada em anatomia, em conhecimento, para aí sim nós pensarmos em estar realizando uma técnica, injetando um material dentro da face do nosso paciente. Um beijo, obrigada, e amanhã estaremos ao vivo, em live novamente, onde estarei conversando um pouquinho mais com vocês. E não percam a oportunidade dos nossos super bônus que estão disponíveis para as nossas 3 primeiras compras. Tchau, tchau, pessoal!